Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no Agro e Prosa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje será Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, e o tema da nossa entrevista será: como fica a aviação agrícola com a nova lei de agrotóxicos? Gabriel, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Tudo bem, Divino, obrigado pela oportunidade, prazer falar com você mais uma vez aí, aqui no Agro e Prosa. Gabriel, me conta, eu tenho acompanhado a sua saga, cara, eu tenho acompanhado a sua luta aí em favor da aviação agrícola. Eu acho que vocês nunca fizeram tantas reuniões na vida, né, Gabriel? Você sabe que nós temos tido, né, como eu tenho dito para as pessoas aí, um ano extremamente produtivo, né, do ponto de vista de oportunidades, né, porque como o agronegócio ele vem crescendo, né, e por mais, obviamente, que a gente tem algumas intempéries, como, né, nós estamos tendo aí uma quebra na safra da soja, por exemplo, em vários lugares do Brasil, mas como a aviação trabalha em pelo menos 22 culturas, acaba que vai equilibrando, né? Você tem problemas em uma cultura, acaba salvando na outra. E como a gente atende o Brasil todo, então a gente consegue ver todas essas diferenças. É muito raro, né, todos os estados estarem bem ao mesmo tempo, né? Como também é muito raro todos estarem ruins ao mesmo tempo, né? Então, por isso que tem essa vantagem, né, de atendermos o Brasil todo. Temos tido muito trabalho mesmo, né? O setor vem crescendo, vem sendo muito demandado. E como a gente tem investido muito em comunicação, e por isso que estamos aqui, inclusive, conversando com você e seus ouvintes, mais pessoas ficam sabendo, mais pessoas acessam a ferramenta da aviação agrícola. Por consequência, nos trazem muito mais trabalho, mais solicitações, né, convite para eventos, né, uma série de coisas. Então, a gente tem tido uma trabalheira do cão aí. Só como curiosidade, né, janeiro e fevereiro desse ano, o número de público que já participou das ações do SINDAG e do IBRAVAG, ele é o mesmo que o ano passado a gente levou até junho para fazer. Então, em 2 meses, a gente já atingiu o número de pessoas que levamos 6 meses no ano passado. Então, realmente tem sido um ano muito intenso, né, de muito trabalho, realmente bastante pesado e cada vez mais investindo em comunicação. Tem sido essa a nossa tônica do dia a dia. Essa visão que se tem da aviação agrícola, ela tem mudado, ela tem melhorado a partir desse trabalho que vocês têm feito, Gabriel? Sim, hoje consigo afirmar que a gente consegue perceber aí uma boa parcela já da sociedade com entendimento melhor da nossa atividade. E eu divido aqui em 2 grupos, né? Tem aquele grupo que é da agricultura, que é do agronegócio, que também não conhece a aviação agrícola, também não conhecia a aviação agrícola. Então, a gente também tem trabalhado muito para esse público que é da agricultura, mas que não conhece a aviação agrícola, que até em algum momento tem
algum preconceito, por falta de informação. E tem outro público, que é a sociedade mais urbana, que é a sociedade que sim, que tem difícil contato conosco. A gente também tem sentido uma melhora, porque a gente tem participado de muitas feiras, de muitos eventos, não só do agronegócio, a gente tem ido para outros ambientes também, né? A gente teve recentemente, a gente participou de um evento no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, lá, da área jurídica, né? Para poder levar informação do nosso setor para o pessoal da área jurídica num evento no Rio de Janeiro, que é um destino turístico, teoricamente não muito a ver com agronegócio. Então a gente consegue ver sim uma melhora, mas também fica muito claro, né, e você é da área de comunicação, entende disso melhor do que eu, esse trabalho de comunicação tem que ser constante, não dá para parar nunca, né? À medida que você para de fazer, alguém ocupa esse espaço. Então, o que a gente tem feito, a gente tem ocupado os espaços, e é o segundo ano consecutivo, né? Isso aconteceu em 2022 e 2023, que o nosso orçamento, a gente conclui ele no final do ano, o relatório, e a gente tem mais investimento em comunicação do que na área jurídica, né? Isso para mim é uma alegria, né? Muito grande, né? Porque com certeza investe muito em área jurídica, e nada contra advogados aqui, né? Que a gente tem muitos, inclusive, que trabalham conosco, mas também a gente tem conseguido direcionar recursos para a comunicação, para melhorar a imagem mesmo. Gabriel, qual é o maior desafio para falar da porteira para fora? Porque a gente sabe que vocês conseguem se comunicar da porteira para dentro, o produtor rural ele já sabe dos benefícios, ele já sabe da importância de se usar a aviação agrícola. Hoje, inclusive, fala-se muito na inserção do drone, que veio para agregar com os aviões. Mas e da porteira para fora? Porque, como você disse, é conversar com um público que não conhece o agronegócio, conversar com um público que muitas vezes associa a imagem da aviação agrícola a veneno, não é nem agrotóxico, é veneno mesmo, é essa imagem que muitas vezes tem de associação. Como é que é conversar com esse público e quais são os maiores desafios que vocês têm? Hoje o nosso grande desafio, né, com esse público que você comenta aqui é quebrar o mito de que a aviação agrícola é algo amador, que a aviação agrícola é feita de qualquer forma, que se aplica de forma irresponsável, sem controle. Né? Criou-se, né, tem um nicho da sociedade que criou uma imagem muito negativa, imaginando que o setor trabalha de forma responsável, que aplica a quantidade que quiser, e que as aeronaves, e agora os drones também, não tem controle da quantidade do que está sendo aplicado, quanto está sendo aplicado e onde está sendo aplicado. Esse é o nosso grande desafio, mostrar para a sociedade que é o contrário disso, que tem um controle gigantesco e que sim, os equipamentos conseguem prever em centímetros, né, onde cai o produto, e a gente consegue, com os mapas de aplicação, comprovar onde foi aplicado. Quais são as normas que regem os defensivos agrícolas no Brasil? Que, aliás, deveriam ser chamados de defensivos agrícolas, mas ainda são chamados erroneamente de agrotóxicos, né? E tem gente que fala veneno, né? Mas na realidade são defensivos agrícolas porque eles têm essa função de defender a agricultura, né? Existem normas e quais são elas e como são regidas? Existe uma legislação que ela é federal, né? Uma legislação do governo brasileiro que rege os agrotóxicos no Brasil e antes que alguém pergunte, né, que esteja acompanhando, por que eu não estou usando o termo defensivos, né? Como você disse, eu concordo com você, 100% que o termo deveria ser defensivos, mas infelizmente na legislação está escrito agrotóxicos, né? Na primeira legislação lá, que já faz algumas décadas foi feito isso, está escrito o tema agrotóxico. Nessa nova legislação havia uma proposta para trocar. Primeiro lá foi tentado colocar o próprio defensivos, depois tentou adequar para o termo mundial, que é pesticida, e não conseguiram. E houve uma negociação, para nossa tristeza, né? Eu falo para você, eu fiquei frustrado com isso quando eu vi o final disso. Houve uma negociação na reta final dentro do Congresso Nacional por alguns artigos da lei, e uma das negociações foi manter o nome, né? Negociação de parlamentares lá, né? Bom, a gente deixa aquele artigo, mas vocês deixam aquele. E um daqueles que ficou foi o termo agrotóxico. Então, o termo oficial, legal, continua sendo agrotóxico, né? Porque a gente está usando essa palavra que chega a me doer no estômago aqui, de falar ela, né? Mas é o que diz na lei, né? A legislação, então,
brasileira, e só brasileira, né? Os outros países tratam como pesticida. Bom, também não sei se é pior ou melhor pesticida ou agrotóxico, né? Porque, o termo, né? E uma coisa muito importante, Divino, aí para quem está acompanhando, independente se for químico ou biológico, o termo é agrotóxico. O termo legal muito estranho isso, né? Então é uma aberração pior ainda, né? Exatamente. Exatamente. Mas quem que rege isso? Essas leis, elas têm um órgão especial que cuida disso? Hoje, são 3 órgãos que cuidam da questão dessa legislação, né, que acabou, então, de ser sancionada pelo presidente Lula com alterações à legislação. O Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, né, que cuidam disso, e também, aí dentro disso, né, a Anvisa acaba tendo relação, né? Obviamente que o Ministério da Agricultura tem um papel fundamental nisso, né, em função da questão dos produtos que vão para a lavoura, mas em resumo, né, a tramitação disso, quem faz a lei é o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, e para você ver como o Brasil ele é lento, né, como demora. Essa legislação que foi aprovada agora no final de 2023, essa atualização, vamos chamar de atualização da lei, porque o nome ficou o mesmo, né? Óbvio, trocou muita coisa no texto, mas o nome ficou o mesmo. Ela tinha sido proposta em 1999. Ela ficou tramitando 24 anos para poder ser sancionada uma nova legislação. Então, realmente é muito devagar, é muito lento o processo. E ainda na reta final, a gente teve esses ajustes aí, que acabou deixando como está, porque faltou aí, não sei o que faltou, se faltou negociação, articulação ou coragem, ou o que faltou, né? Para realmente nós ter uma atualização e deixar a nossa legislação mais moderna. Ela melhorou um pouco, e ainda tem algumas coisas, né? Tem alguns vetos que o presidente da República acabou fazendo, que o Congresso Nacional já derrubou, e aí está parado. Tem algumas questões da lei que está lá na Justiça, né? Coisa de Brasil, né? Já sancionou a lei lá em dezembro, com um monte de vetos, são 17 vetos, o Congresso derrubou os vetos, e o presidente ainda não sabe o que faz com os vetos, se ele vai voltar para ele. Enfim, tem uma questão legal envolvida aí, que é um imbróglio brasileiro jurídico, né? Que daqui a pouco vai estar lá no STF. O Brasil é assim mesmo, né? É um jabuti, que no final das contas, tudo quem decide é o Supremo, né? Infelizmente, tudo vai chegar lá. Mas eu não entendi uma coisa, qual que é o papel da Anvisa nisso tudo aí, Gabriel? A questão dos produtos, né? A Anvisa, ela precisa passar por ela a questão... tem uma avaliação, né? Porque dentro da lei prevê, por exemplo, o registro de produtos no Brasil, da agrotóxico, né? E aí os órgãos precisam dar o seu aval, passar por eles. Aí tem um momento do processo lá que ele passa por uma avaliação lá da Anvisa também, né? Como passa do Ministério da Agricultura, como passa do Meio Ambiente também, passa por todo mundo aí. E esse é um debate, inclusive, que está ali na lei, né? A proposta nova, ela previa que apenas o Ministério da Agricultura iria tomar conta disso. Para poder dar celeridade, quem conhece da agricultura, enfim, tem toda a sua parte técnica ali dentro. Esse é um dos pontos nevrálgicos aí que está em debate ainda, que é um dos vetos, que é quem vai ser o órgão responsável por esse negócio, né? Quem que vai, de fato, cuidar disso. Como é muita gente envolvida, são 3 órgãos, o que está acontecendo na média? Está se levando mais de 10 anos para se registrar um produto no Brasil. E aí você imagina 10 anos, né, para a indústria ficar esperando um produto para poder chegar na lavoura. A praga já se reinventou 20 vezes e o produto ainda não foi liberado. Então é muito devagar, é muito dinheiro jogado fora da pesquisa. E a nova proposta previa um prazo de até 2 anos, no máximo, e o Ministério da Agricultura que ia dar conta disso. Só que isso foi vetado pelo presidente. Isso que está em disputa ainda, está esse debate aí gigantesco. Bem nesse tema que você tocou aí, né? Você já pegou uma das partes principais da nova legislação. Qual que é a argumentação para esse veto? A argumentação é que o Ministério da Agricultura não tem competência de fazer isso sozinho. Que tem que ter mais gente envolvida, tem que ter o meio ambiente, tem que ter a saúde e, eventualmente, mais alguém ainda, né? Então, bom, se o Ministério da Agricultura não tem, eu não sei quem que vai ter, né? Onde muita gente manda, acaba que ninguém faz nada.
né? Porque um acaba esperando pelo outro e a coisa acaba não acontecendo. Para quem não entende bem o que é Lei dos Agrotóxicos, eu gostaria que você trouxesse, assim, resumidamente, o que é essa lei, o que ela fala e para que ela serve. Legal. Essa legislação, ela prevê como é que se faz para registrar um produto no Brasil, um agrotóxico, né, um produto que vai ser utilizado nas lavouras, e reforço aqui, independente se ele for químico ou biológico, os dois cumprem o mesmo processo, estão no mesmo guarda-chuva legal, e além disso, ela prevê as responsabilidades das empresas e pessoas envolvidas em todo o processo. Qual é o papel de uma revenda agrícola que revende produto? Qual é o papel do agrônomo que faz o receituário agronômico? Qual é o papel dos órgãos do governo dentro? Então, esse é o papel da legislação, prever como é que você registra um produto e quais são as atribuições legais dos CNPJs, dos CPFs envolvidos ao longo de todo o processo, desde a fabricação do produto, o registro, uso na lavoura e a volta da embalagem lá, que é a logística reversa que o Brasil tem. O que mudou de mais representativo nessa nova lei dos agrotóxicos? Sabe que essa sua pergunta ela é muito boa, tá? Ela vai uns 3 dias para explicar, tá? Mas como a gente não tem esse tempo, eu vou ser mais objetivo, né? Eu brinco com isso, tá? Porque a coisa que mais mudou é um dos pontos que o presidente da República vetou, que é essa questão de quem manda no processo, né? A grande mudança é que o Ministério da Agricultura ele passa a ter autonomia para dar celeridade ao processo, e está conseguindo fazer, porque mudou na lei, a lei já foi publicada, no finalzinho de dezembro ela foi publicada, então, ao invés de 3 órgãos, agora é o Ministério da Agricultura que cuida do registro, só que agora o presidente vetou essa parte da lei, veja, a lei já está em vigor, ele vetou essa parte, e agora o pessoal começa a entrar na justiça, porque o Ministério da Agricultura está agilizando e está liberando, tinha produto parado em muito tempo, reforço, tanto biológico quanto químico também. Então, essa é a principal, uma das principais mudanças. Outra mudança significativa é a responsabilidade compartilhada. No caso da aviação agrícola, por exemplo, mas de qualquer outro também. Por exemplo, você tinha antigamente, só o engenheiro agrônomo tinha uma responsabilidade. O produtor rural lá, ele não respondia por isso. Até, eventualmente, em alguns casos respondia, mas não estava explícito na lei. Agora está explícito. O produtor rural que tiver algum problema na aplicação por algum produto ilegal, qualquer outra coisa, ele vai responder solidariamente junto com o agrônomo e junto com a empresa que vendeu. Então, todo mundo responde no processo agora. Não é mais só o fabricante, nem mais só o agrônomo. O dono da lavoura que teve o produto também vai passar a ter responsabilidade, que é uma outra mudança bem importante. E uma terceira mudança, que aí tem total a ver com o novo modelo de gestão que o Brasil tem, o valor das multas aumentaram absurdamente. Isso tem a ver com arrecadar, né? Então, você criar uma cultura de arrecadar mais de quem comete infração. Eu concordo que temos que ter as autuações, sem dúvida, né, para quem comete infração, né, de produto ilegal ou aplicação fora dos padrões, mas os valores de multas eles estão um pouco absurdos, um pouco exagerados e dando muita autonomia para a interpretação, né? Se assemelha aqui, né, a um debate aí, né, fazendo um parênteses, né, muito breve, da reforma tributária, né, no Brasil, que ele dá autonomia para o governo decidir algumas coisas. E aqui a mesma coisa, né? As autuações elas vão aí de R$1.000 a R$500.000, é um negócio meio absurdo. A possibilidade de margem que você dá para quem fiscaliza lá na ponta, né, para a interpretação, né, dando uma clara visão de que quem fiscaliza precisa aumentar a arrecadação, né? Então essa é uma parte que mudou muito e nos preocupa bastante. Você acha que pode haver um mau uso dessas interpretações? Olha, acreditamos que sim, porque tudo que fica subentendido, tudo que não está claro, e são pontos que a gente questiona, inclusive, tudo que não está claro, e inclusive, né, quando a gente fala isso, já conversamos muito com o Ministério da Agricultura sobre isso, com o governo, a gente quer, inclusive, proteger o fiscal, para que o fiscal esteja respaldado. Daqui a pouco o fiscal interpreta lá de alguma forma, e ele também vai responder depois, porque tem uma questão no servidor público também que, dependendo da situação, ele tem que pagar advogado para ele. Então, daqui a pouco ele vai tomar um processo
do dono da área, do produtor rural, da empresa dona do produto, ele vai ter que se defender. Então, também a gente quer proteger esse fiscal lá na ponta, porque eu não acredito, né, que todos são mal intencionados. Talvez tenha algum, mas isso, na minha opinião, isso é muito raro, tá? Então, o que a gente precisa? Melhorar esse instrumento. Isso aqui nos preocupa bastante, né? Tem muita margem para interpretação. E quando tem muita margem para interpretação, todo mundo está descoberto, todo mundo corre o risco, e aí vem aquilo que você falou antes. Onde é que vai acabar isso? Lá no STF. Como tudo no Brasil, né? Volto a repetir. Tudo afunila lá. Como é que fica a aviação agrícola, Gabriel, com essa nova lei dos agrotóxicos? Olha, para a aviação também, a gente tem uma mudança que ela é significativa, primeiro, do ponto de vista das autuações, como eu já mencionei aqui, as empresas também têm impacto direto nisso, né, que hoje elas têm poucas são autuadas, porque para nossa alegria aí, e óbvio, né, resultado de muito trabalho, o número de autuações ele é quase zero, quando a gente fala em aviação agrícola hoje, do ponto de vista dos agrotóxicos, né? O que mudou? Hoje, e falando de hoje, como é que ficou? Por exemplo, hoje todos os meses as empresas precisam enviar um relatório ao Ministério da Agricultura de tudo que elas aplicaram no mês, todas as áreas, hectares, produto, enfim. O que mudou? O Ministério incluiu mais um relatório no meio disso, que é um relatório anual agora, extremamente complexo, que nem o Ministério sabe como vai ser ainda, né? Porque aquela história, criou a lei e depois vai ver como é que faz, né? Mas o relatório é extremamente complexo, inclusive o pessoal está já, os nossos associados estão nos perguntando muito sobre isso, onde até o final de janeiro de todos os anos as empresas vão ter que mandar um relatório do ano anterior com infinitas informações. Então, esse é um ponto que mudou bastante. Outra coisa que mudou que é a responsabilidade sobre o receituário agronômico. Até então, a responsabilidade de hoje é exclusiva da empresa. Por exemplo, né, você está lá fazendo uma aplicação aérea e aí chega o fiscal e o receituário agronômico não está lá, da área. Hoje a empresa de aviação toma multa. Se isso acontecer a partir de agora, quem vai tomar multa também é o dono da área. O dono da área também vai tomar multa, porque ele precisa oferecer para a empresa de aviação agrícola receituário agronômico para que o agrônomo da empresa de aviação agrícola e piloto, enfim, toda a equipe, possam ter a informação a acompanhar. Muitas vezes esse receituário acabava chegando depois, ou nem chegando, e aí deixava também a empresa descoberta. Essa é uma mudança positiva, porque aumenta a responsabilidade de quem contrata, na verdade divide um pouco essa responsabilidade e deixa o processo mais organizado, né? Eu falei isso com alguns produtores que reclamaram, eu disse, olha, na verdade isso é para organizar, porque no final o senhor vai ter que correr atrás desse receituário, porque vai ter que conseguir igual, vai precisar o receituário, ele está em algum lugar, ele está lá na revenda, está na cooperativa, está na fazenda, então agora tem que fazer antes, para já deixar organizado o processo, né, e evitar confusão. Então essa é uma mudança extremamente significativa no processo, positiva, né? Teve a parte ruim que eu falei, que aumenta demais as multas, mas tem a parte positiva que dilui um pouco da responsabilidade. E mais uma mudança aqui, que eu vou citar aqui, tem algumas bem pontuais, vou falar de mais uma aqui, que permite que hoje, né, até eu marquei alguns pontos aqui na legislação, que ela é bem extensa, ela vai permitir que o agrônomo responsável da empresa de aviação agrícola possa fazer um receituário agronômico prévio. Hoje não é possível, faça um receituário agronômico prévio da área que ele vai fazer e depois ele pode eventualmente corrigir ou adequar esse receituário de acordo com o que aconteceu na prática, né? Isso tem a ver com planejamento, isso era um desejo antigo que nós tínhamos de incluir para que esse profissional pudesse planejar, se preparar um pouco melhor. Isso vale, né, reforçando aqui, vale para as aplicações biológicas, de produto biológico também, né, e tem um ponto importante também, né, do profissional responsável das empresas de aviação agrícola, mas que também vale para os demais, mas falando específico das empresas de aviação agrícola, que o profissional responsável da empresa, ele pode recomendar fazer o receituário agronômico de mistura, da mistura em tanque, que havia um conflito na legislação anterior sobre as misturas e agora deu uma clareada nisso. E o agrônomo, né, porque toda empresa de aviação tem um agrônomo,
Hoje, a partir de agora, esse agrônomo responsável, ele vai poder fazer a prescrição desta receita das misturas também, né? Porque você faz muita mistura nas aplicações. Então, dando um overview aqui, um geral aqui de algumas das principais mudanças que vão impactar aí. Gabriel, a mesma rigidez que tem para a aviação agrícola tem para a aplicação terrestre ou não? Essa também é uma boa pergunta, né? Por isso que é muito bom conversar com gente inteligente, né? E tinha desculpa, fazendo um parênteses aqui, né? Tinha um professor meu na faculdade que sempre dizia, né? Que os grandes gênios são aqueles que fazem boas perguntas, né? Então, a sua pergunta, ela é muito assertiva mesmo, né? E a resposta aqui é muito simples. Não é a mesma exigência. Né? O nível de exigência, o nível de obrigações que a aviação agrícola recebe hoje, ele é maior do que os outros métodos de aplicação. Isso não é eu que estou dizendo, a legislação fala isso, né? Esses relatórios mensais que vão ao Ministério da Agricultura, apenas as empresas de aviação agrícola fazem. Né? Os outros métodos de aplicação não fazem. Né? Então, e aqui não é nenhuma crítica aos outros métodos de aplicação, que estamos falando só do que diz na legislação hoje. A legislação hoje, e por isso, né? E como que a gente trata isso? Por esse motivo e outros motivos que a gente afirma, sem nenhum medo de errar, que é um método mais seguro de aplicação. Você tem um nível de exigência da legislação que ele está muito acima da média. É o único método de aplicação, por exemplo, que você exige que os profissionais tenham formação específica. Você tem um piloto com formação específica, um agrônomo com formação específica, um técnico agrícola com formação específica, um gestor de segurança com formação específica. Os outros métodos de aplicação, apenas agora que estão começando a fazer uma capacitação sobre uma capacitação básica que está começando a gerar uma carteirinha, né? Todo aplicador de agrotóxico no Brasil, ele passa, até 2030, ele vai ter que ter uma carteirinha, onde ele vai ter que ter passado por um curso básico de 20 horas sobre a aplicação de agrotóxico, né? Então, e a exigência, pelo menos, né? Tem que ter quarta série completa, né? Então, e aqui nada contra, né? Mas nós temos aí pelo menos 6 milhões de pessoas para serem capacitadas. Então, isso nos deixa aqui muito claro, né? O nível que a gente tem de profissionalismo na aviação agrícola, e por isso a gente faz questão de comunicar isso, de mostrar isso. É por isso que a sua pergunta ela é muito assertiva, nos dá essa oportunidade de demonstrar que a exigência de uma empresa de aviação agrícola está muito acima da média. Até eu citei lá no início da nossa prosa aqui hoje, sobre o evento que a gente participou no Rio de Janeiro com mais de 300 desembargadores. E quando a gente apresentou e falou da legislação, causou uma estranheza no pessoal, porque havia uma percepção de que o setor era o que menos tinha legislação, era o setor mais amador. E aí, quando eles começaram a ver que era o contrário, nossa, então é o setor mais profissional? Sim, é o setor mais profissional. E a gente tem trabalhado para melhorar isso ainda mais, para que todo mundo cumpra isso, e a gente tenha isso ainda de forma mais clara e mais homogênea em todo o Brasil, né? Isso tem nos levado a esse patamar, por isso que o setor cresceu tanto, o setor está organizado. Só lembrando que, para quem não é da área, para quem não sabe, que o mesmo produto que é aplicado na aviação agrícola é o produto aplicado na aviação terrestre, por exemplo, né? Exatamente, né? O mesmo produto que aplica no avião, no helicóptero, no drone, é o produto que vai no trator, no autopropelido, que vai no equipamento costal, é o mesmo produto. É o mesmo produto e o nosso trabalho é aplicar o que a gente é contratado, né? Então, o produtor rural contrata, a empresa vai lá e faz a aplicação, né? Então, esse é o nosso trabalho, a gente presta serviço. Gabriel, vocês farão um workshop no dia 4 de abril. O que vai ser esse workshop? Quais serão os assuntos tratados, o público e o objetivo dele? A gente tem sido muito demandado, né, sobre a nova lei dos agrotóxicos, né, o que mudou para a aviação agrícola, como é que ficou. E daí veio a ideia de fazer um evento web, onde a gente vai trazer, obviamente, a nossa visão, a nossa área jurídica vai trazer como é que isso ficou, a nossa área técnica também vai trazer como é que isso fica no campo, como é que a gente tem que usar, como é que a gente tem que organizar as empresas para poder
estar alinhado com a nova legislação. Nós vamos ter o pessoal do Ministério da Agricultura participando também como palestrante, para poder trazer a visão do Ministério da Agricultura, e teremos também a visão da indústria, né? Vamos ter palestra do Sindifeg, nós vamos ter palestra da CropLife também no evento, trazendo como que a indústria está vendo esta mudança de legislação para a aviação agrícola, né? Porque a gente aplica o que a indústria produz, então é importante que a indústria traga esta visão também, como é que ela está vendo essas alterações. E a gente fecha o evento trazendo como é que fica para os drones, porque tem alteração aí para os drones também, porque os drones cumprem a mesma legislação da aviação agrícola tripulada, né, dos aviões e helicópteros. Então a gente está trazendo esta visão dos drones, e também vamos ter uma apresentação sobre o programa de boas práticas, né, o BPA, como que o programa pode ajudar a todo mundo que trabalha na aviação agrícola a estar ainda mais alinhado com essa regulamentação, com essa nova regulamentação. E a gente organizou o evento, ele é um evento web, então, que vai acontecer, tem uma parte que é de manhã, uma parte que é de tarde, uma parte que é de noite, para ninguém poder dizer que não dá para participar, né? Porque depende do horário, né? Então, nos 3 turnos tem evento, o material vai ficar disponível, fica lá, o evento ele é ao vivo, mas vai ficar gravado, né? Fica gravado lá, vai ter um debate com o especialista também, então um evento bem rico de conteúdo, onde a gente espera também poder mostrar, né, Divino, para a sociedade, que a gente quer sair na frente, quer mostrar para as nossas empresas, para os nossos produtores, como é que para fazer a coisa certa, se adaptar o mais rápido possível, né, nessa nova regulamentação, nesses novos detalhes aí dessa nova lei. Então fica o convite aí para 4 de abril, as inscrições estão abertas, o público ele é aberto a quem quiser participar, mas obviamente quem é associado do SINDAG e do IBRAVAG tem um valor diferenciado, quem é estudante também, né? Tem muito estudante procurando ficar à vontade para buscar, vai ter certificação, vai ser enviado material posterior também, então é uma boa forma, inclusive, né, para quem pensa em prestar serviço na área de consultoria, para ser responsável técnico, de já poder estar atualizado. Como é que estão os preparativos para o Congresso da Aviação Agrícola, que vai acontecer em agosto, no Mato Grosso? Que, aliás, eu espero estar lá e te encontrar lá, inclusive. A todo vapor no Congresso, e será uma honra aí receber você no Congresso, né, em Cuiabá, de 20 a 22 de agosto. Nós já estamos chegando em 80% dos espaços comercializados de stands, então o que já garante o evento, não temos nenhuma dúvida que vai ser um sucesso. O tema desse ano é a tecnologia que gera sustentabilidade, então a gente quer mostrar tudo que a aviação agrícola tem de bom, tudo que a aviação agrícola está fazendo nos últimos anos para ajudar ao Brasil a ser um país melhor, né? Fica o convite a todo mundo a estar com a gente. Acabamos de liberar as inscrições para o evento. Este ano também é o Congresso Mercosul, então a gente cedia o Congresso do Brasil e o Congresso Mercosul também 2024, e tem um negócio, né? Você conhece aí muito do Mato Grosso. Nos impressiona aquele estado, hein? Os números do estado é um outro país, né? É impressionante a pujança do agronegócio do Mato Grosso. A gente tem sido literalmente, no bom sentido, atropelado pelo estado, né? É impressionante o crescimento daquele estado, nos assusta, né? É difícil até acompanhar. A gente tem, né, o quanto o Mato Grosso cresce na agricultura. O Mato Grosso, para se ter uma ideia, tem rodovia que é asfaltada pelo próprio produtor rural, que ele não dá conta de ficar esperando o poder público atuar. Então, ele tem pressa, né, para que as coisas possam acontecer. Então, realmente é pujante. Tem grandes grupos, grandes conglomerados, grandes produtores rurais. O Mato Grosso é um exemplo. O agronegócio no Mato Grosso é um exemplo para o Brasil. Gabriel, muito bom conversar com você sempre, é muito bom trazer essas informações do SINDAG. Parabéns pelo workshop que vai acontecer dia 4, parabéns pelo congresso. E antes do congresso a gente ainda vai voltar aqui para conversar várias vezes a respeito dos assuntos relativos à aviação agrícola no Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo grande trabalho que você está fazendo. Muito obrigado, um abraço. Abraço. Eu conversei com o Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola do Brasil. E nós falamos sobre como fica a aviação agrícola com a nova lei dos agrotóxicos.
podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.